presença, nosso último webinar de estética do ano. Teremos provavelmente mais no ano que vem, mas agradeço aí a presença de todos. Pessoal, dando sequência, então, né, aos nossos webinars de planejamento digital do sorriso. Vamos com mais um caso hoje, tá? Eu vou dar sequência aqui na apresentação. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Então, esse é o caso do Vitor. É um caso do Dr. Antônio. O Dr. Antônio, infelizmente, não conseguiu entrar ao vivo hoje, mas ele disponibilizou o caso para que a gente pudesse mostrar ao vivo para vocês. O Dr. Antônio, ele nos enviou esse caso através da nossa plataforma, o Planning Center, que a gente justamente utiliza para fazer esses serviços. Vou até aqui compartilhar com vocês o endereço, tá? Olha só, é justamente o Planning Center restaurador.team1.one. Através aqui desta plataforma, então, vocês conseguem iniciar um pedido, selecionar aqui o tipo de serviço, tá? Aqui também tem os valores de cada serviço, e aí vocês, né, preenchem um formulário bem simples em relação, né, ao nome do paciente, as informações, né, do paciente, carregam aqui as fotos, e a gente faz o planejamento e envia para vocês também, tudo via plataforma, tudo fica organizado dentro dos casos, tá? E só um minuto, pessoal. Então, vamos lá. Bom, vou voltar aqui à apresentação, então vamos lá para o caso do Vitor. Pessoal, eu tenho algumas, então, fotografias de face, também alguns exames complementares, vai ser legal porque a gente vai poder fazer uma introdução do caso, tá? Essas fotografias, vale ressaltar, elas foram feitas com máquina fotográfica profissional, o que nos dá, vocês vão ver, né, no planejamento de hoje, que vai dar mais nitidez, tá? Vai dar uma resolução melhor para o projeto que a gente vai criar, diferentemente do celular, tá, pessoal? Então, vai ser bacana por conta disso também. Então, olha só, pessoal, caso do Vitor, eu sempre gosto de analisar os casos seguindo uma metodologia aí de fora para dentro, ou seja, eu começo primeiro a analisar rosto, depois boca e depois as imagens internas dos dentes, tá? Então, vamos começar aí pela face, foto de perfil total do paciente, junto com uma teleradiografia, identificando aí um paciente com maxila, mandíbula bem posicionadas, né, um perfil aí harmônico, tá? Agora, dando sequência, né, ainda com as fotografias de rosto, a primeira dela aí no canto esquerdo aí da tela de vocês, paciente sem sorriso, a gente observa aí um paciente simétrico, né? E do lado justamente a foto de rosto com o sorriso entreaberto, que vai ser justamente a foto que a gente vai utilizar para fazer, para desenvolver o projeto hoje no Smile Cloud, tá? O planejamento digital do sorriso. E a partir dessa foto, pessoal, né, até de entrar para o Smile Cloud, eu gosto de fazer algumas observações para me guiar no planejamento. Então, a primeira delas, eu sempre gosto de fazer o posicionamento da cabeça, né, da fotografia, seguindo a linha bipupilar. Para a maioria dos casos, eu consigo fazer essa calibração seguindo a bipupilar, só em casos que a gente observa alguma simetria, por exemplo, de órbita, aí a gente precisa levar em consideração outras referências. Para esse caso, eu consegui posicionar a cabeça do paciente e a fotografia de acordo com a linha bipupilar. Aí, pessoal, paralelamente a essa linha, eu traço aí a linha do plano oclusal, né? Então, eu peguei como referência aqui os dentes do lado direito do paciente. Vocês notam aí que eu tracei uma linha passando, né, pela incisal do dente 14, e eu observo que o dente 24, ele está levemente instruído, ou seja, se a gente for muito crítico, a gente pode dizer que o plano oclusal desse paciente ele está levemente inclinado para o lado esquerdo, ou seja, a ponta dos dentes aqui do lado esquerdo do paciente, elas estão um pouquinho mais baixas, tá? E a gente observa isso tanto em nível incisal, né, quanto em nível cervical também. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia, né, pessoal? Deixa eu só acabar de comentar aqui. Bom, em relação agora às linhas verticais, tá? Eu gosto de traçar a linha média para a gente observar, né, se justamente a linha média
dentária do paciente tem algum tipo de desvio ou inclinação, e vale ressaltar, né, em relação à linha média, que uma inclinação ela é muito mais perceptível do que propriamente o desvio, né? A gente observa nesse paciente, no Vitor, pessoal, que a linha média superior dele está bem posicionada, olha lá, está bem posicionada. E como que eu tracei essa linha média? Eu tracei essa linha média seguindo algumas estruturas, né, como referência, entre elas, glabela, ponta do nariz, filtro labial e o mento. Dentre essas 4 estruturas que eu comentei com vocês agora, a que é mais fiel, ou seja, que menos sofre distorção, segundo a literatura, é justamente o filtro labial. Então, eu procuro posicionar essa linha seguindo principalmente o filtro do paciente, tá? Se vocês observarem aí, essa linha está passando justamente aqui sobre o filtro do lábio superior. E aí a gente observa que, né, a linha média dentária do paciente está bem equilibrada, né, tá bem posicionada, enquanto que a linha média inferior, e depois vocês vão observar na fotografia interna, está levemente desviada para o lado direito do paciente, tá? E qual que é a ideia desse projeto, pessoal? A ideia desse projeto é guiar, é dar uma referência a mais para que esse caso possa ser conduzido pela ortodontia, tá? Então, a ideia desse caso, né, que a gente apresentou para o paciente, né, o Dr. Antônio apresentou no caso, é justamente uma ortodontia com a ideia de expandir um pouco o arco. Vocês observam, né, no paciente, deixa eu tirar aqui as linhas, olha lá o torque negativo dos dentes posteriores, principalmente aqui do lado esquerdo, né, olha só, observem aqui os pré-molares, e a ideia é expandir e também fazer uma intrusão aqui relativa, né? E também alinhar, nivelar, depois eu vou mostrar para vocês as fotos oclusais, tá? Outra linha que eu gosto de traçar também, pessoal, quando eu estou fazendo uma análise estética aqui do sorriso, são as linhas canino-asadonariz, né? Como o próprio nome diz, é uma linha que vai passar pelo canto do nariz e sobre os caninos. E uma outra referência também para traçar, né, para fazer o traçado dessa linha, é seguir justamente o canto dos olhos, tá? E, bom, o que que essa linha ela vai nos trazer, ela vai nos passar de informação? Justamente se os caninos estão bem posicionados ou não. Nesse caso, né, a gente observa aí que os caninos, eles estão bem posicionados, eles seguem aqui justamente o posicionamento aqui do canto dos olhos, da asa do nariz, então caninos bem posicionados. Uma foto importantíssima, e eu gosto bastante de bater nessa tecla, talvez vocês até estejam cansados, né, de ouvir eu dizer isso, mas para mim essa é a fotografia mais importante quando eu estou fazendo uma análise estética do sorriso. Porque, né, quando eu me proponho a criar, a desenvolver um sorriso natural para o meu paciente, eu tenho que levar em consideração 2 fatores, né? Primeiro, o gênero e a idade do paciente. Nesse caso, né, a gente está falando aí de um paciente jovem do sexo masculino, e o que que a literatura nos traz de informação, né, em relação à exposição dos incisivos centrais nessa foto aí de repouso? Que o paciente deveria apresentar de 1 a 3 milímetros de exposição, enquanto que mulheres de 3 a 5 milímetros. A gente observa, então, que o Vitor ele apresenta uma boa exposição dos incisivos superiores em repouso, tá? Essa foto também, ela nos traz uma informação da exposição dos dentes inferiores. Nesse caso, ele não apresenta essa exposição dos inferiores. Então, pessoal, o que que me faz pensar? Bom, se eu for construir, desenhar um sorriso para esse paciente novo aí, se a gente for pensar em curva do sorriso, eu vou utilizar justamente as incisais dos dentes 11 e 21 como referência para criar uma nova linha de sorriso para esse paciente. Se essa foto aqui tivesse me mostrando uma exposição, uma ausência de exposição, por exemplo, desses dentes superiores em repouso aqui, eu poderia pensar num aumento, ou, ao contrário, vamos supor que ele tivesse uma exposição acentuada desses dentes aqui anteriores, né, superiores em repouso. Eu poderia pensar em um ajuste, né, no caso, simulando aí uma intrusão desses dentes, tá? Nesse caso, como ele apresenta uma boa exposição, eu vou seguir justamente essas incisais aí como referência para o meu projeto que eu vou fazer daqui a pouco com vocês.
Fotografias internas, pessoal, e olha lá, né, a qualidade da fotografia, né, por se tratar aí, né, de uma máquina profissional. A gente observa aí uma relação de classe 1, tanto de molar quanto de canino dos dois lados, paciente bem equilibrado. Uma outra coisa que chama atenção, né, é um overjet aqui justo, né, um overjet justo, opa. E olha só o desvio que eu comentei com vocês, de linha média inferior, que a gente avaliou lá no rosto do paciente, né? Algumas outras informações, olha lá o torque negativo dos dentes posteriores, principalmente aqui do lado esquerdo. Alguns desgastes, né, incisais também bem evidenciados nessa fotografia interna, né, da borda incisal dos dentes anteriores também. O que o Smile Cloud também vai procurar devolver e também posteriormente a ortodontia, a gente vai pensar de repente em alguma reanatomização via estética com resina ou porcelana. Aqui, pessoal, olha só, a gente acabou cortando aqui os molares, a fotografia acabou cortando os molares, mas dá para evidenciar aqui, né, um bom alinhamento do arco superior, um bom alinhamento também do arco inferior, então é uma ortodontia mais no sentido de expandir os arcos, melhorar o overjet, que está né, um pouco justo, e fazer uma intrusão relativa do lado esquerdo, acertando o plano oclusal. E também acertando esses pequenos apinhamentos, né? Se a gente observar aqui o dente 32, né? Tá com a mesial um pouquinho para dentro, então acertar esses nivelamentos aí. Uma panorâmica do paciente, evidenciando aí a presença dos dentes 38 e 48, e o Dr. Antônio também sugeriu que o paciente extraísse esses dois dentes, porque estava interferindo, segundo ele, na guia de desoclusão, tá? Na protrusiva. Então, estava com interferência, e também como ele não tem, né, os antagonistas, ele optou aqui em extrair esses terceiros molares. E agora vamos entrar então para o ao vivo, que é justamente a dinâmica de hoje, né, o webinar de hoje. Fiz essa introdução só para vocês terem aí ciência do que a gente né, pensou como planejamento. É muito importante, pessoal, pelo menos eu acho mais fácil, eu ganho mais tempo quando eu estudo o caso antes, e aí sim eu vou mais direcionado para o Smile Cloud para fazer então o projeto. Eu sempre estudo ele antes, depois faço o projeto com base nas definições, né, que eu tive no estudo. Então vamos lá. Vou abrir aqui com vocês, aqui está a nossa plataforma, que eu também compartilhei. Se vocês depois quiserem o link, aí a gente pode passar aqui no chat, sem problemas. Então, vamos lá, Smile Cloud, tá? Esse é o site, essa é a ferramenta que eu utilizo para fazer os projetos, smilecloud.com, tá? Para quem ainda não fez o cadastro, aí vocês precisam clicar aqui em registrar, muito simples, vocês vão ver, olha só, que para fazer o registro, ele vai dar algumas opções bem simples, bem rápidas para estar fazendo esse cadastro. Vocês podem anexar aqui alguma conta do Google ou mesmo utilizar o Facebook, alguma conta da Apple, tá? Para estar fazendo esse cadastro. Eu prefiro utilizar o Google, então tenho uma conta aqui do Gmail e aí eu entro por ela. Clico aqui, tá? Ele está lendo aqui, ele está entrando. Ok. Então, pessoal, para cadastrar um novo caso, clica aqui em Novo Caso, coloca o nome do paciente, tá? E Criar Caso. É importante ressaltar, é importante dizer que o Smile Cloud ele não é somente uma ferramenta para projetos em 2D, é uma ferramenta na qual a gente pode, que pode servir tanto para comunicação interna aqui dos casos com outros dentistas, como também para anexar todas as documentações, informações, né, pertinente aos casos, aos pacientes. Então, tudo fica de forma online, né, em nuvem, então vocês não precisam se preocupar aí com memória de computador, etc. Fica tudo anexado aqui, seguro.
E também o Smile Cloud agora ele tá investindo bastante no 3D. Talvez futuramente aí a gente vai ter atualizações, talvez até projetos em 3D. A princípio, a gente consegue fazer algumas mensurações em 3D, anexando os escaneamentos, né, os arquivos STLs dos casos. Então, vai ser a evolução, né, tende a isso. Então, olha lá, pessoal, eu vou justamente aqui inserir a foto para que eu possa fazer o projeto, né, o desenho do sorriso aqui. Eu posso tanto arrastar a foto aqui para dentro, quanto eu posso clicar aqui em inserir e buscar essa foto no meu computador. Como eu estou com a fotografia aqui na minha outra tela que eu estou utilizando, então eu só vou arrastar, olha só, estou aqui com ela, arrastei aqui para dentro, olha só, justamente aqui, ó, na parte de documentação. Estou esperando aqui o aplicativo ler a fotografia, carregar a fotografia aqui dentro. Ele faz isso de forma bem rápida, porque ele acaba dando uma descompactada na foto, então é muito rápido, olha só. Já está aqui, tá? Então, para iniciar um novo caso, tá? Um novo planejamento, eu clico aqui em Design. É importante ressaltar também, pessoal, o Smile Cloud, essa ferramenta, ela vai nos auxiliar em pelo menos 3 etapas aí do projeto. Eu posso fazer um Smile Cloud inicial para o paciente, para dar olhos para o paciente, para auxiliar o paciente a entender o que vai ser feito, o planejamento proposto, e também, consequentemente, como na maioria das vezes, né, fica bonito, joga a favor, então isso facilita a venda, então eu posso usar o Smile Cloud para venda e para a comunicação inicial com o paciente. Posteriormente isso, eu posso utilizar o Smile Cloud para me comunicar com a equipe de especialistas que vão estar lá embutidas, né, para solucionar o caso. Então, eu posso fazer um Smile Cloud para auxiliar o meu ortodontista a chegar no que eu quero. Eu posso utilizar o Smile Cloud para me comunicar com o laboratório, para justamente passar as informações referentes ao enceramento, para que o laboratório possa fazer, seguindo exatamente as mesmas anatomias. E então, é uma ferramenta bem completa. Olha lá, eu vou clicar aqui em Novo Design para iniciar o meu planejamento e aqui justamente está a fotografia carregada aqui no canto direito da tela. Se eu tivesse carregado outras fotografias, outros arquivos, né, do paciente, tudo seria exposto aqui, como eu só carreguei a fotografia de rosto, que é justamente a foto que eu vou utilizar para fazer o projeto, então só apareceu ela. Tá? Então eu clico nela aqui, seleciono ela, e ela vai se ampliar aqui na tela central. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Se vocês quiserem ir perguntando conforme eu for fazendo aí, fiquem à vontade, tá? Ou se quiserem deixar para o final também, sintam-se à vontade. Pessoal, isso aqui é, é um bate-papo, então é tranquilo. Bom, primeiro eu gosto sempre, até, ó, aqui tem as opções que eu posso ampliar a tela, então eu gosto sempre de ampliar, justamente para deixar mais limpo e para me localizar melhor aqui. Bom, eu gosto sempre de falar, né, que é uma linha do tempo. Então, eu estou na fase 1 aqui, em referências faciais. Até chegar aqui a lupinha, olha só, que é a última etapa do projeto, eu preciso passar, né, por essas outras. A primeira delas, então, referências faciais. E o que eu preciso fazer nessa primeira etapa? Eu faço a calibração do rosto, da fotografia e faço o recorte, o ajuste que eu quiser para a foto, tá? Então, olha só, primeira coisa, eu confiro através dessa régua aqui, olha, se a foto está bem calibrada. O que eu quero dizer com isso? Quero ver se a cabeça do paciente está bem posicionada, de acordo com a linha bipupilar. Olha só, eu estou vendo aqui que está bem posicionada, tá? Se ela não tivesse, ou seja, se eu tivesse feito a fotografia um pouco torta e tudo mais, vamos supor que a fotografia tivesse assim, olha. Aí eu venho aqui, faço a conferência e vejo, opa, tá torto. Então eu vou ajustar isso antes de começar o projeto, porque senão meu desenho, meu sorriso vai ficar torto também. Venho aqui nessa grade, olha só, que tem no canto direito e faço o ajuste, tá? E vou sempre conferindo aqui com a régua, olha lá.
Agora sim, agora eu calibrei, legal. Depois que eu calibrei, de acordo com a bipupilar, eu faço o recorte da imagem, tá? Então, olha lá. Estou fazendo aqui o recorte. E aí é também uma questão assim de preferência, de gosto, né? Tem gente que gosta de deixar menos recortado, aparecendo um pouco mais o pescoço, tem gente que gosta de dar um foco maior para o rosto, né? Então, aí vai de vocês. Eu costumo deixar um pouquinho, sim, do pescoço, tá? Mas já vi muitos projetos também que o pessoal gosta de recortar bem para ampliar bem o sorriso. Ok. Então, feito essa primeira etapa, eu venho aqui, olha só, e clico aqui no contorno do lábio, tá? Essa é a nossa segunda etapa. E aí, com o meu scroll do mouse, olha só, eu consigo ampliar e reduzir essa imagem a qualquer hora, a qualquer momento. O que eu vou fazer nessa etapa? Eu vou fazer o contorno do lábio. Para que é importante? Para que eu preciso fazer isso? Para que na etapa seguinte eu consiga sobrepor o meu projeto que eu vou criar, né? Então, como que eu faço isso? De forma interna, então eu faço o contorno de forma interna aqui do lábio. E se vocês observarem, olha, o Smile Cloud ele já me dá um contorno, né? O que eu precisaria fazer? Pegar essas bolinhas aqui, arrastar e ir contornando aqui o lábio. Ó. Eu posso fazer dessa maneira, tá? Ó. Posso fazer dessa maneira aqui. Esse contorno, olha só, de forma interna, tá vendo? Ou, principalmente, né? Então, fiz aqui o contorno. Ou, para casos que há bastante irregularidade do lábio, o que eu gosto de fazer? Eu pego aqui, excluo, porque você viu que ele me deu poucas bolinhas para poder mexer, né? Então, eu faço esse desenho manual. Como que eu faço? Eu excluo da forma que eu fiz aqui e vou clicando com o meu mouse, olha só. Começo sempre aqui na comissura do lado direito do paciente e vou fazendo o meu contorno do lábio de forma interna, tá? Olha lá. Vou contornar. Nesse primeiro momento, eu não estou preocupado com a perfeição. Depois eu faço esse ajuste fino. Porque aí quando eu fechar isso daqui, ele vai me dar as bolinhas, aí eu vou conseguir trabalhar de forma mais específica. Olha lá. Olha, tá vendo que ficou verde? Quando fica verde, quando eu dou o meu último clique aqui, olha só, ele já me deu as bolinhas, tá? Se vocês observarem, cada clique que eu dei, ele criou uma bolinha. Então, eu venho agora ampliando bem e faço, olha só, o contorno de forma mais criteriosa. E olha que bacana, olha como é legal a fotografia com máquina profissional. Olha o quanto que eu estou ampliando essa imagem e olha só a nitidez que eu tenho de imagem, olha só. Praticamente não há distorção, não fica craquelado. Se eu pegasse uma foto de celular, basicamente eu não conseguiria ver muita coisa aqui. Então, para fazer esse contorno do lábio aqui de forma criteriosa, a fotografia feita com máquina, ela ajuda bastante, eu consigo ser bem assertivo. Consigo enxergar justamente essa linha, né, de divisão entre gengiva e lábio. Fazendo contorno aqui. Eu vi que tem algumas mensagens no chat. Se for dúvida, daqui a pouco eu leio no final e respondo. Olha lá. Feito, pessoal. Olha lá. Fiz o contorno aqui, então, do lábio de forma interna. Feito isso, então, eu vou para o próximo passo, que é a etapa, uma das etapas principais todas as etapas são importantes, mas essa, sem dúvida nenhuma, talvez seja a que
é a mais importante. Por que eu digo isso? Porque aqui vai entrar a noção de planejamento, né? De acordo com o estudo que a gente fez, então, aqui a gente vai construir a nova curva do sorriso, aqui a gente vai delimitar, né, o contorno gengival e cervical dos dentes, e a partir disso aqui, o aplicativo, como ele trabalha com inteligência artificial, então, como que a inteligência artificial ela age? A gente precisa dar para o aplicativo, para a inteligência artificial, dados para que na etapa posterior a essa, ela consiga nos dar alguns dentes que sejam próximos, né, ao projeto que a gente está querendo desenvolver aqui, né, em relação ao estudo, ao planejamento dessa etapa, e também dentes que sejam próximos, né, da anatomia dentária e gengival do paciente. Então, eu vou seguir exatamente, olha, aqui também, galera, olha só, eu consigo, se eu vier aqui, olha, com o meu mouse, eu consigo traçar linhas, olha, tanto verticais quanto linhas horizontais. Como eu já fiz esse estudo anteriormente no PowerPoint, que eu mostrei para vocês, mas assim, eu poderia também estudar esse caso aqui pelo Smile Cloud. Só que eu sempre gosto de fazer isso antes, porque aqui eu já ganho tempo. Então, olha lá. E agora eu vou fazendo aqui o desenho. Esse primeiro desenho, ele vai então guiar depois a escolha dos dentes pelo aplicativo. Se vocês notarem, olha só, tá vendo aí a proporção aqui, 80%. Eu sempre gosto de trabalhar numa proporção próxima ou igual a 80%, que é uma proporção ideal aí de dente superior anterior, né? De acordo com a literatura, Christian Coachman. Então, é sempre importante que a gente trabalhe numa relação próxima disso, se a gente quiser devolver uma proporção ideal para os dentes superiores, tá? Os incisivos centrais. É claro que às vezes não dá certo, mas a gente procura sempre isso. Posiciono aqui também, pessoal, olha lá, é justamente aqui a papila, né? Onde que está a papila desse paciente. Olha lá. Legal. E olha só, se vocês observarem, eu estou seguindo exatamente o que a gente viu lá, olha só, as incisais dos dentes 11 e 21 como referência para estar devolvendo uma nova curva de sorriso para ele. Então, eu venho aqui agora fazendo o contorno um pouco mais delicado das cervicais. Se vocês notarem aí, olha só, eu estou utilizando exatamente essas bolinhas para poder mexer nesses contornos. E assim, olha, como é um projeto que é em 2D, na medida que a gente vai indo para posterior, ou seja, na medida que a gente vai indo lá para lateral, canino, pré-molares, molares, a gente vai perdendo um pouco de proporção. Isso é normal, a gente não pode ficar muito bitolado em, por exemplo, olha só como aqui o contorno ele não está satisfatório. Mas, pessoal, isso é normal porque a gente está falando de um projeto 2D, a gente não tem uma perspectiva de profundidade, né? A gente não consegue justamente criar, né? Justamente agir dessa maneira de profundidade de dentes posteriores. Mas não tem problema porque a ideia do Smile Cloud nem é essa. Aqui, olha só, eu estou mexendo agora com bordas incisais. Eu posso mexer com esses ângulos aqui incisais, deixá-los mais retos ou mais arredondados.
Normalmente, para mulher, eu gosto de ter uma preferência de deixar um pouco mais arredondado, eu acho mais delicado. Normalmente, para pessoas mais velhas ou para homens, eu gosto de deixar as bordas um pouco mais retas. E é legal também, às vezes, criar, né, desenvolver esse projeto até com o paciente próximo do lado. A gente faz projetos de forma bem rápida, aí, em 10, 15 minutos, dá para construir aí uma ideia. Então, às vezes o paciente também vai opinando e tal, então é bacana também. Bom, ó, galera, eu, né, construí aqui então, justamente seguindo o planejamento, peguei as incisais dos dentes 11 e 21. A gente observa que vai precisar dar uma regularizada, né, nas incisais, porque elas estão desgastadas. E aí, olha só, a ideia é devolver um pouquinho de ponta de canino também, que desgastou, provavelmente ele está sem guia, e desenhar aqui então uma nova curva de sorriso para ele, que vai também guiar aí tanto o laboratório quanto a ortodontia. É claro, né, pessoal, se o paciente ele vai para a ortodontia, depois que ele sai da ortodontia, então a gente precisa fazer um novo Smile Cloud, porque os dentes já não vão estar na mesma posição, para que a gente possa fazer daí uma simulação estética, tá? Então aí a gente está falando de um outro planejamento. Feito isso, eu vou clicar aqui então na minha lupa, que é a etapa final do projeto. E aí o aplicativo ele vai me dar algumas opções de planejamento de dentes para poder utilizar aqui no caso. E eu tive a sorte agora do aplicativo só me dar 2 opções de dentes. Nunca aconteceu isso, é porque está ao vivo, então é normal que isso aconteça. Vou até voltar aqui para ver se eu consigo, de alguma forma, criar mais algumas opções. Espera lá. Qual que é a queixa desse paciente, né? Então, é sempre importante que a gente esteja alinhado, né, às expectativas e à queixa do paciente. Esse paciente, ele procurou o Dr. Antônio porque ele se queixava justamente da mordida dele, que ele estava falando que estava, né, desgastando os dentes, e por conta desse desalinhamento, desses torques aqui negativos, os dentes posteriores, mas principalmente por conta das bordas incisais, que ele achava que estava desgastando e que o sorriso dele estava envelhecido. Foi isso que o Dr. Antônio me passou. Então a gente pensou em fazer uma simulação justamente para o paciente verificar aí o que poderia ser feito, né? Deixa eu só mudar aqui para ver se ele vai me dar mais algumas outras opções. Não me deu, olha só. Então, tudo bem, pessoal, não tem problema. O aplicativo, o Smile Cloud, nesse caso, ele só me deu 2 opções. Eu tô achando que está acontecendo algum bug de verdade, porque nunca aconteceu isso antes. Mas tudo bem. Vamos supor, olha só, dentre essas 2 opções então que ele me deu, que, não gostei dessa opção, quero trocar todos os dentes. Eu posso vir aqui com o meu mouse, clicar aqui, olha só, na minha outra opção, e ele vai trocar todos os dentes, né, a arcada de forma geral. Mas vamos supor que eu gostei dessa primeira anatomia aqui, desse primeiro projeto que ele me deu, só que eu não gostei de alguns detalhes apenas. Por exemplo, eu não gostei desse central, quero alterar esse central. Então eu venho nesse central e clico na outra opção. Olha lá, troquei o central, né? Você vê que é uma anatomia muito mais marcada aqui, né? A gente observa que os mamelos, incisais. Olha lá, agora ele está me dando eh, uma outra anatomia, né? Uma outra opção aqui de dente. Então talvez ele ainda esteja lendo aqui. Não, eu quero voltar para o meu outro incisivo. Eu venho aqui com o meu Ctrl Z, olha lá, volto para o dente, tá? E aí, eu sempre faço o espelhamento, tá? Porque é mais aceito pelos pacientes, principalmente aqui do Brasil. Então, é difícil a gente não trabalhar com espelhamento, tá? Difícil a gente, ou seja, dificilmente a gente consegue
fazer um dente de cada anatomia. Aí eu venho aqui ajustando, né? Olha lá. Qual que é a minha referência para fazer esses ajustes? Justamente aqui a curva do sorriso que eu projetei, né? A minha linha amarela aqui e as minhas divisões de proporção. Então, eu posiciono os dentes seguindo justamente isso. E olha só, né, como o aplicativo ele me deu dentes próximos aqui do contorno justamente dos dentes do paciente, né, gengival, então são dentes próximos, né? Olha lá como encaixa bem, como se fosse dentes dele mesmo, só que a gente está devolvendo o que foi perdido aqui, as incisais, né? Ainda não estou preocupado com cor, depois eu vejo isso. Primeiro eu gosto de posicionar os dentes aqui, e a todo momento também com o meu scroll do mouse eu aproximo essa imagem e amplio ela e reduzo, então eu vou fazendo isso a todo momento. Vamos ver se eu consigo achar um outro canino aqui, não gostei desse. Vou voltar para esse. A ideia aqui para os caninos, olha, é devolver justamente a ponta que foi perdida e estabilizar a guia. Meus pré-molares. Se vocês observarem, olha, eu estou justamente fazendo aqui, olha, a sobreposição dos dentes no projeto. Eu consigo também, eu não consigo fazer ajustes finos no Smile Cloud, ou seja, nossa, essa incisal aqui, eu queria que esse ângulo aqui distal ele fosse menos arredondado. Eu não consigo fazer esse ajuste, só se eu pegar esse dente e trocar essa anatomia por alguma outra, por exemplo, por essa aqui, olha só, né? O que eu consigo fazer de ajuste? Eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho do dente através aqui, olha só, da lateral. Se eu clicar aqui, ó, estou segurando o meu mouse e eu posso ampliar esse dente ou reduzir o tamanho. Eu posso mudar aqui o posicionamento, então olha só, eu posso posicionar ele mais para distal, ou mesial, mais para baixo, mais para cima. E eu posso também trabalhar com torque. Olha, se eu vier aqui com o meu Ctrl ou com o meu Command, eu venho aqui, ele me dá aqui, olha, a opção de rotacionar, então eu consigo, olha, deixar essas pontas mais para dentro ou mais para fora. Mais vestibularizado, mais lingualizado. Para a ideia aqui, justamente do Vitor, eu quero simular uma expansão. Quero simular um aumento de volume aqui para os dentes posteriores. Então, vou trabalhar com esses torques um pouco mais aqui positivos. Sempre trabalha com espelhamento de todos os dentes, galera. Sempre, sempre, sempre. Para os dentes posteriores, eu poderia até não espelhar, né? Porque aí acaba que o paciente não percebe. Mas eu trabalho com espelhamento também para não gerar dor de cabeça. O paciente gosta de tudo igual, é uma cultura, né? Cultura americanizada que a gente segue aí. Na Europa é muito mais bem aceito dentes diferentes. Então, esse aplicativo ele foi criado por um dentista da Romênia, o Florin Kofar. E lá, né, eu acompanho ele nas redes sociais e tudo mais, ele cria projetos de anatomias diversas, aí um incisivo diferente do outro, fica bem natural, fica bem bonito, até porque
Se vocês observarem, serem bem críticos, aí a gente não tem os dentes iguais, né? Todos os nossos dentes são diferentes. Só que quando a gente se propõe a fazer um novo desenho, um novo sorriso, o paciente ele gosta dos dentes estarem justamente iguais, mesmo não sendo. Olha aí. Então, qual que foi a ideia aqui, ó? Olha lá, galera. Fiz um projeto bem rápido, né, para o paciente. Aqui, agora eu vou trabalhar com, ó, sorriso inicial do paciente, sorriso que a gente criou. O que que a gente procurou fazer? Olha, devolvemos aqui corredor, né? Devolvemos um pouco mais de volume para os dentes posteriores lá. Poderia até reduzir um pouco esse volume, acho que está um pouco a mais. Pôr um pouco esses dentes um pouco mais para dentro. Mas a ideia é justamente essa, expandir os arcos. Qual que foi a minha referência aqui para corredor, pessoal? Olha lá, eu peguei justamente o pré-molar aqui, o dente 15, ele está bem posicionado. Então, ó, se vocês observarem, olha, a gente segue justamente ele como referência para esse volume posterior. Então, a partir dele, eu peguei justamente e dei volume para os demais dentes e equilibrei o corredor. Curva do sorriso, o que que eu segui como referência? Olha só, as incisais dos dentes 11 e 21 que a gente viu lá na foto de exposição, os dentes apresentavam uma boa exposição em repouso. Como o aplicativo ele não me deu muitas anatomias nesse caso, então eu fiquei meio limitado a essas anatomias. Mas normalmente, assim, 95% dos casos, ele me dá várias anatomias aqui. Agora eu posso trabalhar com a cor. Se eu vier aqui no quadrado, então, eu posiciono o meu quadrado aqui rosa, né, com contorno rosa, eu posiciono na gengiva para que o aplicativo ele consiga roubar, ele consiga pegar essa cor e justamente jogar para o projeto. E aí eu pego esse quadrado branco e posiciono no dente, tá? E eu coloco aqui corresponder à cor. Quando eu vejo que não está muito legal, eu pego e ponho de novo, faço uma outra mensuração. Aí, agora está mais próximo da gengiva dele. Posso também alterar a cor dos dentes, tá? Eu posso, na minha opinião, tá? Eu não, tá muito branco. Eu acho que tá muito branco. Talvez se o paciente falasse, ele ia gostar. Os pacientes gostam, né, de dentes brancos. Mas olha, eu vou exagerar aqui na cor, tá? Então, olha, eu posso deixar esses dentes mais escuros ou ainda mais brancos. Normalmente eu trabalho aqui no meio termo. Meio termo é o que estava. Posso até escurecer um pouquinho mais, para ficar mais próximo aqui dos dentes inferiores dele. Ó, vou deixar um pouco mais natural, tá? Olha lá. E aqui eu trabalho com transparência, então eu gosto de deixar um pouquinho. Então, olha só um antes e depois aqui. E aqui eu deixo um pouquinho mais com uma transparência. Olha que legal. Fiz esse projeto aí rapidinho com vocês. Já deu uma perspectiva para o paciente. Então, olha só. Olha como isso é uma ferramenta importante para venda, para comunicação e para que a gente consiga justamente trabalhar dentro de um mesmo pensamento, né? O que que é importante dizer? Eu consigo entregar esse resultado para o meu paciente exatamente da forma que está. Como que eu faço isso? Eu faço o download desses dentes que eu utilizei, que eu utilizei para esse projeto, eu faço o download dos arquivos, esses dentes. Quando eu faço o download, eles são exportados em STL. E aí eu pego esses downloads, esses arquivos e mando para o meu laboratório. Aí o laboratório ele pega exatamente esses dentes, ele pega como referência essa foto aqui que eu criei, e aí ele sobrepõe o escaneamento na fotografia de rosto, porque no digital o arco facial é a fotografia, tá?
ele sobrepõe o escaneamento na fotografia de rosto e ele pega os dentes que eu baixei através desse projeto aqui e sobrepõe no escaneamento seguindo a fotografia de rosto como arco facial. E aí, depois, ele imprime esse modelo, confecciona as muralhas e a gente consegue fazer uma simulação, justamente encaixando as muralhas com resina, né, na boca. E aí a gente faz uma nova simulação, né, uma simulação de sorriso, propriamente o mocap, né? E a gente tem um resultado bem bacana. Olha só, né, observando agora como a gente devolveu, a gente deixou o sorriso do paciente muito mais equilibrado, levando em consideração aqui o formato do rosto do paciente, a gente deu mais amplitude, né, para o sorriso, a gente preencheu mais aqui o volume dos dentes posteriores. Olha aqui como era antes, as incisais, as bordas incisais todas desgastadas, e olha só a diferença que deu. Então, a gente mostra isso para os pacientes eles adoram, eles se imaginam já, né, com o resultado e fecham o tratamento de forma muito mais facilitada. O que é legal também, o Smile Cloud ele dá essa opção aqui, olha, se eu clicar aqui, ele vai me dar uma régua. Por exemplo, se eu soubesse quanto que tinha, né, quanto tem, se eu tivesse aqui alguma medida real do paciente, por exemplo, se eu soubesse, vamos supor que da distal do dente 11 até a distal do dente 21, vamos supor que tivesse 16 milímetros. Eu dou um Enter aqui e faço a calibração dessa régua. Aí, eu quero saber o quanto que eu baixei aqui de incisal, quanto que eu dei de ponta para esse canino 13. Eu venho aqui e faço uma mensuração. Olha só, eu clico aqui no dente do paciente e clico aonde está aqui o projeto que eu desenvolvi, a ponta aqui do dente que eu criei. Olha lá, 0,6 milímetros. Então, eu sei que para eu devolver ponta para o canino, para ficar um sorriso harmônico, para eu devolver guia, eu preciso fazer um aumento aqui de 0,6. Como esse paciente já possui, né, um desgaste, ou seja, eu vou precisar devolver isso via prótese, via estética, né? Seja com resina, seja com cerâmica, enfim. Mas eu sei que eu vou precisar de mais ou menos um aumento aí de 0,6, né, 0,5 de incisal do dente 13. Então, tudo isso são informações importantes para que a gente saiba se comunicar com o laboratório, né? O dentista ele tem a responsabilidade de passar as informações que vão ser feitas para o laboratório, né? A maioria dos erros, a maioria dos problemas que eu vejo por aí fora, né, com os colegas, é justamente por falta de comunicação. Então, o Smile Cloud, nesse sentido, ele vai também nos auxiliar a isso, né, a fortificar, a fortalecer essa comunicação. E também, né, como eu disse para vocês aí, para venda, né, para aceitação do projeto, do caso. Deixa eu dar um ESC, voltar aqui para o projeto. Legal. Então, deixa eu ampliar de novo aqui a imagem. Se eu clicar aqui agora na nuvem, aí eu conseguiria descarregar. Se eu clicar aqui em descarregar, aí o aplicativo ele já vai me fazer o download desses dentes para o meu computador. Se eu clicar aqui, olha só, eu consigo, os pacientes adoram isso daqui, fazer o antes e depois, olha lá. Normalmente eu gosto de deixar, olha só, uma tela aqui com o antes e uma tela aqui com o depois e apresentar para o paciente. E aí, olha só, observar justamente essa devolução das incisais que foram desgastadas, a amplitude aqui, né, do corredor, né, o volume que a gente deu para os dentes posteriores, nivelamento aqui do plano oclusal. E aí a gente consegue, é um facilitador para a venda da ortodontia, para a venda da estética, se fosse o caso, né? Então, é isso, pessoal. Se eu clicar aqui, olha só, justamente na pasta, eu volto para os meus casos. Vamos supor que o paciente não gostou de alguma coisa, eu clico aqui novamente e retorno. Clico aqui em Design. Vamos supor que eu apresentei para o paciente, ele não gostou de alguma coisa, eu posso vir aqui
e reformular esse projeto. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso diversas vezes, quantas vezes forem necessárias. Posso vir aqui e trocar a anatomia desse lateral, por exemplo, se ele não gostou, né? Fazer esse ajuste. Olha lá. Alterei aqui o formato do lateral. E aí a gente vai brincando, né? Ah, não gostei, eu vou voltar para o meu dente, que eu já tinha feito, escolhido anteriormente. Ctrl Z, voltei tudo, tá? Se eu clicar aqui no X, ele vai sair do caso e vai salvar automaticamente, tá? Então, tá salvo. Aqui tem o antes e depois para que a gente possa visualizar. Aqui na pasta eu volto para os meus casos. E aí, galera, assim, mais uma demonstração de um caso. Quero ver agora se vocês têm alguma dúvida. Não falei em relação a valores, né? Não sei se... Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa. Boa noite, boa noite. Rejuvenesceu mesmo. Então, ninguém comentou, normalmente comentam, mas em relação aos valores, né, do Smile Cloud, o Smile Cloud hoje ele permite a assinatura de dois tipos de conta, uma conta que dá direito a um desenhista e a outra que dá direito a 4 desenhistas, ou seja, 4 pessoas utilizarem a mesma conta ao mesmo tempo e fazerem projetos ao mesmo tempo. Essa conta mais simples de um desenhista, que é a que eu utilizo, custa 20 euros por mês, o que dá aí uns 120 reais, 130 reais por mês. E essa conta dá direito a infinitos planejamentos, eu posso planejar infinitos planejamentos por mês e fazer o download de até 80 bibliotecas de dentes por mês. Então, é super tranquilo, dá para... Pessoal, eu planejo pra caramba nisso e nunca consegui zerar aí o estoque de dentes, então super aconselho vocês a fazerem, né, essa assinatura aí. O Smile Cloud ele dá direito também ao mês grátis, então vocês podem cadastrar aí algum e-mail de vocês, algum Gmail, e ir praticando, se familiarizando, né, com a ferramenta, com o aplicativo, super bacana também. Aí depois deste um mês ele vai travar, e aí vocês só vão poder dar sequência se vocês optarem por alguma dessas duas assinaturas que eu comentei, tá? E tem a opção também, né, de vocês enviarem esses casos para que a gente possa planejar aqui pelo Planning Center da Team One. E os feedbacks, pessoal, são muito bons dos pacientes, dos profissionais já que estão habituados a ver, a trabalhar com isso. Realmente facilita muito a vida, facilita muito a venda, a aceitação do plano. É uma ferramenta super importante. E é legal porque a tecnologia ela está proporcionando cada vez mais isso, né? Essa integração das especialidades. Então, essa ferramenta ela é importante para o ortodontista, para o protesista, para o clínico geral. É legal porque nos dá mais artifícios, né? Nos dá mais possibilidades de vender o caso, de aprender, de se comunicar. É muito, muito bacana. Deixa eu ver se tem qual laboratório você manda. Tatiana, tem vários laboratórios, né? Eu opto por laboratórios digitais. Então, é uma questão assim também de pessoal, né? Eu posso indicar para vocês depois alguns laboratórios que eu conheço, que eu confio, mas são todos laboratórios digitais, tá? Então, como a gente está trabalhando numa filosofia, numa metodologia do digital, não convém eu mandar isso para um laboratório que faz analógico, né? Então, não faz sentido. Então, para laboratórios digitais, eu mando e dá super certo. E tem várias opções aí no mercado, eu posso indicar alguns para vocês também. Por exemplo, o Estúdio Z, que é do Abner, lá do pai dele, super confia. Inclusive, eles foram parceiros nossos aí, eles estiveram presentes no nosso último curso. A gente fez um caso ao vivo de um dia para o outro, que ficou aí espetacular.
Por exemplo, esse, né, é um exemplo aí de um bom laboratório digital que vocês podem confiar. Dental Studio Z, aqui de São Paulo. E é legal também que a gente tira essa responsabilidade do laboratório, né? A gente envia as anatomias para eles e tudo mais, e isso facilita muito o entendimento, né? A compreensão do caso, do que a gente está propondo a corrigir, a planejar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, agora é a hora, galera, senão vamos finalizar. Estou aí à disposição. O pessoal está meio acanhado hoje. Final do ano, né, galera? Final do ano, correria. Passou muito rápido. Bom, então, acho que é isso. Vamos finalizar. Eu agradeço a todos vocês, tá? Pela paciência e pelo tempo destinado ao webinar. É um projeto novo, né, da Timano. Né, essa parte de estética, dessas ferramentas digitais de planejamento de sorriso. E eu acho que tem tudo a ver aí com as tendências mesmo, né, mesmo de futuras aí da odontologia, dessa integração das especialidades. Então, espero estar com vocês aí também no ano que vem. Vamos cada vez mais amadurecendo esses pensamentos, essas ideias, e fico à disposição também para qualquer dúvida aí, qualquer coisa, vocês me falem, tá bom? Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até a próxima. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, doutores. Uma boa noite e até o nosso próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.